você que é amante do esporte, está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, muito boa noite pra você ligado aqui na Rádio Livre nos 87,9 FM. Brothers Futebol Clube chegando agora com todas as informações do mundo do esporte e principalmente do seu time do coração. Hoje, 5 de junho de 2020, nos estúdios da Rádio Livre, são 8 horas e 12 minutos. Estamos chegando, trazendo as informações de Cruzeiro e Atlético nesta noite. E também vamos repercutir as informações aí do futebol brasileiro. Tem muito time que está indo na onda de Cruzeiro e Atlético, ou o Cruzeiro e Atlético está indo na onda do futebol brasileiro e quebrando o contrato aí com seus jogadores. Lá no Corinthians, Wagner Love também quebrou seu contrato. Aqui no Cruzeiro, Edilson e Robinho. Já no Atlético, o volante Lucas Cândido, cria da base, também teve o seu contrato quebrado hoje após 7 anos de clube. Mas a gente vai repercutir isso e eu conto com a sua participação aqui. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que também é o telefone para você ligar e falar com a gente ao vivo aqui. 3621-0197 3621-0197. Você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp ou ligar aqui, bater aquele papo com a gente ao vivo. Ou então você pode acessar aí as nossas lives lá no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Todos os canais digitais da rádio disponíveis para você acompanhar o Brothers e também participar com a gente nesta noite de sexta-feira. E é lógico, a transmissão ao vivo também no Bom e Velho Radinho, através dos 87,9 FM. A apresentação do Brothers Futebol Clube de hoje é minha, de Thiago Silva, ao meu lado aqui no estúdio, André Marques, André Mota, André Marques não, né, André? André Mota. E também de casa aí, a gente mantendo aí todas as recomendações aí, né, da Organização Mundial da Saúde, o Diego França, lá da casa dele, e o Brett Caetano também em sua residência. A gente trazendo aí as informações do Brothers Futebol Clube de hoje. Deixa eu começar com ele aqui, já pedindo desculpa, né, errei o nome dele, conheço ele há pouquíssimo tempo, tô errando o nome dele. André, muito boa noite. Boa noite, Thiago, Diego, Brad, né, o pessoal que tá aí acompanhando o nosso programa. Acho que o Thiago tá com saudade do Ricardo, já até juntando o nome dele com o meu aqui. Também tô com saudade dele, viu? Grande abraço, viu, Ricardo? Cara, a gente tem muita coisa pra falar, acho isso ótimo, né? Porque aquele programa onde a gente não tem muito assunto é um pouco mais moroso, então hoje a gente tem muita coisa pra falar, com certeza vai ser bem mais dinâmico. E aí, também na presença desses dois feras aí, Diego e o Brad. É isso aí, o pessoal tá de casa, deixa eu já chamar eles aqui também para estar participando com a gente. Começar com o Diego. Diego, muito boa noite para você. Hoje no Atlético, o Lucas Cândido foi embora, mas também tem aí a chegada de 2 volantes, né? O Angulo e também o Léo Senna do Goiás. Léo Senna a gente até acompanha aqui do futebol brasileiro, né? Nas últimas temporadas na equipe do Goiás. O Angulo é uma incógnita aí para todo mundo. Eu sinceramente não me recordo do jogador, nunca o vi jogando, mas o Atlético aí não contratando mais aquelas velhas peças e agora só tratando os novos jogadores, só aqueles jogadores com a média de idade abaixo dos 25 anos, né? Muito boa noite. Boa noite, Thiago, ouvintes do Brothers Futebol Clube, Brad, André. Cara, pois é, semana agitada aí no time do Atlético. De fato, a gente tem várias mudanças.
e eu acho que são mudanças para melhor. Com toda essa mudança que o coronavírus vem trazendo aí nos contratos em todo o plantel dos times do Brasil, eu entendo que o time tem que procurar de fato alternativas que não são os velhos medalhões que o Atlético contratou nos últimos anos. Então, vem sendo um namoro muito grande entre o Atlético e o Goiás aí na contratação do Léo Senna, e eu entendo que é um bom nome, visto principalmente que o Atlético teve baixas importantes nesse setor, né, do Jair e do Gustavo Blanco recentemente, então precisa sim se reforçar, e vem sondando também outros nomes para os outros setores, né? Ainda não tem nada concreto, mas a gente entende que o Atlético deve ir atrás de outros nomes, porque o São Paulo já vem pedindo isso desde sua chegada. É isso aí, deixa eu chamar agora também o nosso setorista, hoje participando aqui com a gente durante todo o programa, vai debater muito, mais Brad, hoje uma bomba aí na Toca da Raposa 2, né? Edilson e Robinho, os dois que reduziram o salário, um daqueles, né, 2 jogadores que ficaram do plantel, que caiu para a Série B, são jogadores tarimbados, e é que tudo indica, saíram do Cruzeiro não brigados com a diretoria, né? Porque o Edilson soltou uma nota agradecendo ao Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro também aí já se manifestou a respeito da saída dos 2 jogadores. É o que eu disse, né? Eles saíram aí não brigados com a diretoria, mas pode ter certeza que lá na frente um processinho na justiça vem, porque todo mundo quer receber o seu aí, e a gente sabe, né, que o Cruzeiro está rescindindo o contrato aí devido não só à pandemia, mas toda a situação econômica do clube. Esta bomba para a torcida do Cruzeiro, você que representa o time aqui no Brothers Futebol Clube, ela foi aceita pelos torcedores, ou muitas pessoas não gostaram da saída dos 2 atletas? Boa noite. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, casa, André também, Diegão, tá aí também, grande Thiago, Meola, a todo mundo que está acompanhando aqui o Brothers Futebol Clube. Bom, Thiago, já adiantou aí agora há pouco a bomba do dia, né? Essa decisão, essa rescisão, né, de Edilson e Robinho. Bom, a informação que eu tenho, os colegas de bastidores, alguns torcedores também, é que pode fazer um pouco de falta sim, principalmente o Robinho, né, que é um jogador que sempre atuou mais pela direita, a gente esperava ver ele ali mais no centro, uma posição que sempre ficou com o Thiago Neves. Era a chance dele esse ano, ele poderia dividir ali o brilho do meio de campo ao lado do Regis, e até do Maurício um pouco também, mas acabou sendo rescindido hoje. Já o Edilson, a maior parte da torcida do Cruzeiro já não tinha uma boa relação com o Edilson, a gente sabe daquela situação com o Rogério Ceni e Thiago Neves, né, aquele tumulto de vestiário, e muito por causa do Edilson, é o que se fala também nos bastidores do Clube Celeste. De certa maneira é uma pena, até porque o Cruzeiro agora não possui um lateral direito de ofício, o Valdir e o Luiz Gustavo, o Valdir, o primeiro, voltou para a categoria sub-20, não será aproveitado inicialmente pelo Anderson Moreira, e o Luiz Gustavo não tem muita oportunidade. Então, cresce a expectativa do torcedor celeste para a diretoria do Cruzeiro buscar aí no mercado um novo lateral direito, Thiago. Agora é saber, né, se a diretoria do Cruzeiro vai ou não repor aí a altura. Eles até estavam tentando a contratação de um lateral, agora o pessoal deve ir fortemente ao mercado aí procurando um outro atleta com mais rodagem no futebol, porque até o momento, né, André, o Valdir é um jogador que até entrou em algumas partidas, ano passado também, conseguiu participar de algumas, mas a gente sabe que é uma jovem promessa, e eu até acho que jogar o garoto de uma vez assim vai queimar ele, porque a gente não sabe na volta do futebol como é que a torcida do Cruzeiro tá. Será que a torcida vai ter paciência com esse elenco que tá aí? Que a gente já viu que alguns jogadores aí já meio que foram queimados. É o caso do Machado. Apesar de eu achar ele muito fraco também para vestir a camisa do Cruzeiro. Mas será que as jovens, né? Os jovens talentos do Cruzeiro, a torcida vai ter paciência para esperar? O Edu já foi embora para o Atlético Paranaense. Foi vendido aí por 500 mil euros. É um jogador que tinha muito potencial, e eu até acredito que o Cruzeiro vendeu para enxugar a folha aí, né?
conseguir um dinheiro a mais, e parece que a tendência é essa. Tem alguns outros jogadores na fila, é o caso do Léo, até o próprio Fábio também, acredito que não, mas é um dos nomes também que ganha muito no Cruzeiro. O Ariel Cabral é outro também aí que está na fila. Mas acho que ali, além dessa questão de ser os jogadores que recebem bem, tem aquela questão de identidade, liderança, e acho que pelo histórico, né, do que aconteceu ano passado, esses dois jogadores não tinham um histórico, vamos dizer assim, exemplar, né? O Edilson e o Robinho. O Edilson foi, pelo contrário, né, foi fonte de diversos atritos aí dos jogadores com comissão técnica, então que criou todo um clima. Então acredito que não deva haver mais rescisões como essa do Robinho e do Edilson, e acho que a tendência é chegar jogadores, né? Nessa questão do lateral direita tem o Jean também, que jogou por muito tempo, praticamente virou um lateral direito, jogou assim por muito tempo no Fluminense, no Palmeiras também, fez muito essa função no São Paulo. É um jogador que, tanto como volante quanto lateral, executa muito bem a função. Eu gosto dele mais como volante, acho que vai ser mais útil para o Cruzeiro, mas é uma possibilidade em casos aí extremos. Mas com toda certeza o Cruzeiro precisa ir ao mercado, né, usar da criatividade para tentar encontrar um jogador para essa posição sem gastar muito, e que seja um jogador de qualidade. Porque hoje, vendo o elenco do Cruzeiro com o Anderson Moreira, a gente, né, imagina que é um time que dá para brigar na Série B. Mas não é um time que você fala vai subir com toda certeza. Pode ter dificuldades, mas tudo é muito incerto, é uma incógnita ainda. Porque o Anderson Moreira ainda não teve tempo, né? A gente não viu nenhum jogo do Cruzeiro com ele no comando. Então vai ser tudo bem diferente, assim eu imagino, né, do que estava na parada com Adilson Batista. Então acho que o Cruzeiro tem peças interessantes, mas para lateral esquerda eu ainda acho que pro ataque também, né, ali pro meio, né, a função que eu imaginei que seria o Robinho o responsável, né, acho que ele sim é uma perda de qualidade, uma perda técnica enorme. Acho que é um jogador muito talentoso. O Cruzeiro trouxe o Regis, é um jogador que me agrada. Então, acho que ele pode ser ali o comandante desse time. Mas a gente tem que aguardar para ver como vai ser a montagem desse time. Muitos jogadores ali rápidos, velozes, mas acho que falta um pouquinho de experiência. Então, vamos aguardar um pouco mais o jogo, né? Mas do Robinho e do Edilson, você acha que os dois não têm identificação com o clube? Não é essa questão de identificação. Tem uma identificação por tudo que ganharam com o Cruzeiro. Eu acho que, na verdade, só o Robinho, né, que tem uma certa identificação com o Cruzeiro. Cara, eu acho... Porque ajudou a evitar o rebaixamento em 2016, bicampeão Copa do Brasil, Campeonato Mineiro. Mas ano passado ele machucou muito, né? Mas o Edilson foi né, campeão também. E acho que ele ficou também muito marcado. Uma questão, aquele Campeonato Mineiro contra o Atlético, o Cruzeiro reverteu uma desvantagem, né, de 3-1, e ele, né, praticamente expulsou o Otero. E aquilo ali, acho que foi um lance que ele sempre muito aguerrido. É um jogador que era criticado às vezes, mas nunca vaiado de forma veemente, e foi campeão pelo Cruzeiro também. Então acho que são dois jogadores que sim, e principalmente acho que a atitude do Edilson de permanecer no Cruzeiro, de reduzir o salário, abrilhantou muito a passagem dele. Então sai os dois pela porta da frente, sai de forma
honrosa, né? Porque se sai naquele misto ali, como saiu o Thiago Neves, como saiu tantos outros, seriam escorraçados, né? O Robinho estava contundido, não tinha como sair, mas o Edilson, existia essa possibilidade. Então o Edilson se dispôs a participar da reconstrução. Então eu acredito mesmo que ele não tenha ficado por conta desse alto salário, que reduziu agora, mas é uma redução para ser paga lá na frente. Então essa bomba acabaria explodindo. Então acho que de certa forma o Sérgio Santos Rodrigues e a sua equipe fizeram a coisa certa. É agradecer eles, né, pelo serviço prestado ao Cruzeiro e bola pra frente. O Cruzeiro, né, eu até entendo essa questão financeira de ter mandado os 2 jogadores embora. Eu acho que o Robinho, sim, não é um ídolo da torcida do Cruzeiro, mas é um jogador que tem aquela identificação com o clube, até por isso, porque viveu um 2016 jogando muita bola quando chegou ao Cruzeiro, junto, né, com o Mano Menezes aí, o Ariel Cabral na época também jogando muito bem, jogadores que ajudaram aí, podemos dizer assim, né, na reconstrução do Cruzeiro de 15, 16, 2017 e 18, a conquista do título. Em 2019 já não jogou tanto, porque viveu aí, né, vários momentos no departamento médico, mas o Cruzeiro perde muito sim com a saída dos 2 jogadores. Deixa eu chamar o Diego de volta aqui. A gente comentou do Atlético, daqui a pouco a gente passa o Atlético aqui no noticiário novamente. Lembrando que você que está em casa, quiser participar com a gente, pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp 3621-0197. 3621-0197, não precisa estranhar que também o telefone fixo é o nosso WhatsApp. Ou então participar com a gente na nossa live lá no Facebook, no YouTube ou também no Instagram. Você deixa os seus comentários aí e a gente vai passando ao vivo aqui. Mas deixa eu chamar o Diego. Diego, essa reconstrução do Cruzeiro passa muito por aquilo que o André disse. Cruzeiro tentando evitar aí uma porrada de dívidas, né, se a gente pode dizer assim, futuramente, porque os jogadores reduziram, mas os 400 mil, né, exemplo, que eles ganhavam antes, estão recebendo 150 mil hoje, 250 mil eles não deixam de receber, que eles vão receber isso no futuro. Então o Cruzeiro, quebrando o contrato agora, já evita uma bola de neve maior lá no futuro. Será que isso é uma tendência também dos outros clubes brasileiros? Porque hoje a gente viu o Corinthians aí quebrando contrato com o Wagner Love. Há outras equipes também estudando esta possibilidade. Aqui no Atlético, o Lucas Cândido foi embora. Será que o Cruzeiro abriu aí a porta das rescisões de contrato? Thiago, eu acho que agora essa é uma realidade de todos os clubes brasileiros. Se formos pensar que todos eles não têm arrecadação nesse período por falta de jogos, transmissão, bilheteria, as dívidas só vão acumulando. Então eu entendo que essas rescisões sim são ações prudentes da diretoria do Cruzeiro, assim como está sendo nos outros clubes, e de fato isso é evitar que acabe acumulando lá na frente. Como você falou, apesar de não estar pagando o salário integral nesse primeiro momento, isso tudo seria acertado lá na frente. E como o Cruzeiro vai jogar a Série B e as arrecadações serão um pouco menores do que o Cruzeiro vinha recebendo na Série A nos últimos anos, a gente entende que essa redução de folha salarial é algo sim interessante. Concordo que os 2 tinham um papel de liderança, tinham uma certa identidade com o time do Cruzeiro, mas é tempo de renovação, e eu acho que foi prudente e necessário fazer isso nesse primeiro momento. Também eu acho que isso é uma unanimidade, né, no meio da torcida do Cruzeiro e também aí na imprensa esportiva, né? Eu tô vendo muita gente também indo nessa linha. A gente sabe que a perda, né, técnica dos 2 aí é enorme. Principalmente, eu acho que mais o Edilson pela carência que o Cruzeiro tem na lateral direita. Apesar do Robinho ter uma função importantíssima no elenco e também do time dentro de campo, mas o Cruzeiro no meio de campo tem mais opções, até tendo em vista a chegada do Regis aí, né, nesse período de pandemia. Mas se a gente for parar para pensar e analisar, né, friamente os dados, o valor que esses jogadores recebem e têm para receber, e o que eles têm produzido em campo, são jogadores já com idade avançada, que se contundem muito, e quando jogam
não apresentam assim números tão expressivos. Falo recentemente, porque são jogadores ali que hoje tem mais nome do que realmente futebol jogado. Se eu for parar para te perguntar, Thiago, você consegue me dizer qual foi a última grande partida do Robinho pelo Cruzeiro? Não, sinceramente eu não vou me recordar nem dele nem do Edilson. Pois é, então... Do Edilson eu não consigo me recordar uma grande partida dele no Cruzeiro. Grande partida. Eu consigo. Não, Eu consigo. Você que é especialista, Brad. Essa pergunta que eu fiz pro Thiago pode se estender a você. Não. Você acabou de falar aí, o grande André, sem querer roubar o espaço do Thiago, mas a parte do Edilson eu me recordo. Na verdade é o único jogo que eu me lembro que ele foi bom em campo, foi bem em campo, assim, em um nível grandioso. Foi na final do Mineiro, contra o Atlético, não pelo fato de ter caçado briga com o Otero, claro que não. Não estamos aqui para poder fazer apologia à briga e nada do tipo. Mas sim pelo cruzamento que ele fez para aquele gol de cabeça do Arrascaeta na área, né? Um belíssimo cruzamento em arco. Foi o melhor jogo dele que eu vi com a camisa do Cruzeiro. Isso foi quando? O quê? 2017? Nem me lembro direito. Então tem muito tempo. Eu acho que foi em 2018. Que 2017 ele ainda estava no Grêmio, porque ele foi campeão com o Grêmio em 2017. Tanto tempo, a gente sabe que tem mais de um ano, né? Então, mantenha a conversa aí mais com o Thiago, mas só dando esse pitaco rápido que, na minha opinião... E o Robinho? E o Robinho Brent? Você lembra? Robinho? Provavelmente no começo do ano passado, ainda assim, o time não estava bem. Ele estava tentando jogar bem, criticavam muito ele, quando ele estava mais centralizado, quando o Thiago Neves estava um pouco por fora ainda, e o Rodriguinho tentando se encaixar, ele está jogando bem. Não me lembro exatamente de um jogo específico, mas eu lembro que no começo do ano passado ele estava bem, mas depois veio as lesões e aí piorou muito a situação. O Edilson, só para eu completar e voltar a bola pro Brad, o Edilson não acho que na final do Mineiro ele jogou tanto assim, ele ficou muito marcado, né? Aí o Brad até citou a questão do cruzamento e também aí o lance da expulsão do Otero. Ele foi importante no jogo, sim, mas tecnicamente com a bola no pé ali, fala assim, foi muito, jogou demais, arrebentou com o jogo. Aí o pessoal vai falar, mas lateral dificilmente, mas lateral também aparece pro jogo, né? Eu acho que o que ajudou muito aí, que ficou muito marcado, são os dois fatos que vocês citaram. O André no caso do Otero e você, Brad, aí citando o caso do cruzamento dele aí. O Robinho, se não me recordo, acho que teve um jogo na Libertadores, aquele jogo no Equador, só que agora eu não me recordo se ele jogou o jogo inteiro ou ele entrou no segundo tempo e ajudou o Cruzeiro, foi uma coisa assim. Eu sei que nesse jogo ele foi até bem aí. Mas, Brad, você que é o representante, né, da torcida azul aqui no Brothers Futebol Clube, pode discorrer mais aí sobre o assunto, o que a torcida tá achando, será que essas saídas vão realmente fazer tanta falta? Porque eu acredito que, por mais que pesou aí, principalmente a questão financeira aí pro Cruzeiro, acredito sim que teve um pitaco aí do Anderson Moreira também, né? Ele deve ter dado aval para a saída dos jogadores. Provavelmente, Thiago, provavelmente. Só fazendo um parênteses aqui rápido, estou até procurando aqui na internet aqui agora, estou com o notebook aqui aberto, que eu me lembro que teve mais uma partida, não vou dizer que ele foi importante, mas foi a última partida que eu vi o Edilson fazendo alguma coisa. Que foi no começo desse ano, a gente teve uma partida que o Cruzeiro virou o jogo, estava perdendo, 2-0, virou para 4-2, foi fora Tupinambás. Tupinambás, exatamente. E ele fez um dos gols, o Edilson, né? Então, assim, e deu passo para outros, não estou enganado. Então, foi uns poucos, claro, campeonato mineiro, mas pelo menos não ficou só ali antes da linha do meio de campo. Mas, respondendo a sua pergunta, Thiago, sobre esse sentimento da torcida, do aval do Anderson Moreira, é igual eu falei mais cedo, a torcida não sente tanto, até porque os dois estavam nesse elenco que caiu com o Cruzeiro, tem muita gente que ainda tem uma certa raiva, principalmente do Edilson. Robinho nem tanto, mas esperávamos mais do Robinho, né? O Robinho, o Dedé, essa galera que ficou, com exceção do Léo e do Fábio, a maioria persona não grata, né, no time do Cruzeiro, pela torcida do Cruzeiro, né? E sobre possibilidade de futuro, bom, a gente sabe que o técnico Anderson Moreira tem um grande apreço pelo lateral direito Daniel Guedes, ele que pertence ao Santos, né? No mês passado, no começo do mês passado, está tendo uma sondagem do Cruzeiro, uma sondagem inclusive do namoro que é mais antigo, Cruzeiro e Daniel Guedes, mas vale lembrar que ele está suspenso, né? Ele deve ser julgado logo mais
por uma situação de doping que ele esteve no ano passado, em setembro, ele foi suspenso, desde então não joga mais, estava jogando pelo Goiás no começo do ano passado, aí teve ali um jogo ali contra a Chapecoense, encontraram uma substância ali na urina dele, e ele acabou sendo suspenso em setembro e está suspenso até hoje. É um jogador que pode vir sim, tá? É o preferido da diretoria, eu diria, para o lateral direito, jogador de 27 anos, se não estiver enganado, mas passa por essa situação, vai ser julgado, e se for condenado, o Cruzeiro vai esperar o jogador passar a pena dele? Eu acho que não, né? Se fala muito também do outro jogador, um jogador mais jovem, se não me engano dele é Brian, um jogador que está no Flamengo, que tem 17 anos, faz 18 anos, algo mais, mas viria para o time sub-20. Ele tem 18, faz 19, algo mais, mas vem para o time sub-20. Ele não deve vir inicialmente para ser aproveitado. Então, inicialmente, o panorama inicial do Cruzeiro se voltasse amanhã os jogos oficiais, eu diria que o nosso lateral direito seria provavelmente, claro, se recuperando do coronavírus, né, lembrando que ele está infectado, seria o Jean. Além disso, alguns dos garotos da base devem ser aproveitados. Tem o Valdir, igual eu falei mais cedo, que voltou para o Sub-20, né, junto com o Caio Rosa e outros jogadores, e também o Luiz Gustavo, que retorna de empréstimo lá do futebol europeu, Thiago. Vamos ver aí, né? Essa volta do futebol brasileiro aí, o que vai acontecer. Eu acho que o Jean na lateral direita ali é meio pesado para ele. Jogador já com 33 anos. Jogar uma Série B na lateral direita, com a dupla de volantes que o Cruzeiro tinha ultimamente aí, sem cobertura nenhuma, vai dar conta não. Com certeza, Thiago. Apesar que agora são outros jogadores, né? E outro treinador também. Exatamente. E assim, o Cruzeiro inicialmente procurava um lateral direito. Aí falava-se em Daniel Guedes para poder vir e disputar a posição com o Edilson. Agora, a gente fala de 2 laterais direitos, um esquerdo, um atacante. Então, assim, o Cruzeiro vai ter que contratar. Eu acho que a ideia inicial agora do Sérgio Santos Rodrigues, da diretoria, até ter uma previsão mínima de retorno dos campeonatos, vamos enxugar a folha salarial. E é o que eles estão fazendo, levando alguns jogadores de volta para o Sub-20, rescindindo com alguns jogadores e vendendo outros jogadores, como você falou mais cedo agora há pouco, que é o caso do Edu, que deve estar indo para o Furacão, o Atlético Paranaense, por 500 mil euros, ou 3 milhões de reais. Um valor até um pouco baixo, mas ajuda aí a pagar pelo menos um mês de salário do Cruzeiro. Ô Brad, só pra gente finalizar aqui, você falou aí o Cruzeiro, na sua opinião, você acha que o Cruzeiro precisa de mais um lateral esquerdo? Sinceramente, Thiago, creio que sim. Eu gostaria muito que fosse o Dodô, vale dizer que tinha uma reunião essa semana, um julgamento essa semana, para poder ver a possibilidade do Cruzeiro cumprir o contrato e retomar o jogador às atividades, mas devido ao coronavírus, a pandemia, né? Esse julgamento foi adiado, ainda não tem data marcada, lembrando que o Dodô ele solicitou o cumprimento do contrato por parte do Cruzeiro, já que a Sampdoria não aceitou ele de volta, ele ficou aí nesse meio caminho, não sabe para onde ir. As conversas estavam boas até para ele poder ficar e readequar o salário, mas o salário do Dodô é muito alto. E mais do que isso, o contrato que foi feito com ele, as luvas, um valor astronômico a nível de jogador de seleção brasileira. Valor muito alto, né? Mas eu acredito que seria muito bom ter mais um lateral esquerdo para dar um suporte ali, uma pressãozinha no João Lucas, que é o nosso atual lateral esquerdo. Se o Anderson Moreira decidir dar oportunidade para o garoto Rafael Santos da base, aí eu retiro a minha fala. Mas a questão ele irá dar essa oportunidade? Vale lembrar que o João Lucas já trabalhou com o Anderson Moreira e ele era titular do time do Ceará do ano passado, Thiago. Eu não sei, né, se existe essa necessidade do Cruzeiro contratar outro lateral. Gosto muito do Rafael Lucas, aí tem o Rafael Santos, perdão. Tem o João Lucas, o Pelé da lateral esquerda, né? Um dos melhores jogadores aí dos últimos anos jogando na ala esquerda. Tem aí a volta do Marcelo Hermes e também o Patrick Bray, que deve jogar um pouco à frente aí. Não sei se o Cruzeiro vai tentar se reforçar. Hoje. Quem? E faz aniversário hoje, Patrick Bray. Tá ficando mais velho, mais experiente. Formação básica. Tá ok. Você quer fechar o comentário aí, André? Não, só que essas questões, né? Acho que o Dodô seria um jogador muito técnico, pode até jogar em outras funções, mas não vejo tanta necessidade assim e até acho mais improvável
visto, né, que o Anderson resolveu reintegrar o Marcelo Hermes e trazer de volta o Patrick Bray. Então acho muito pouco provável o Dodô ficar, visto os altos custos, visto que o Edilson e o Robinho também, né, que tinham um salário de certa forma alto também, né, já tiveram contratos rescindidos. Então acho que é um grande jogador, mas acho que não vai dar negócio, não vai ficar no Cruzeiro não. E só matando rapidinho sobre o Edu, vejo muita gente, né, até acho que criticar essa venda chega de certa forma a ser insano. O futebol tá parado, o jogador não joga para se desenvolver, para mostrar que ele vale mais, clube totalmente endividado, a venda foi por o euro tá lá no alto, e um jogador que praticamente fez 5 partidas no máximo como profissional, já teve esse valor alto vendido e ele ainda tem uma porcentagem que ainda é do Cruzeiro. Então para mim foi um grande negócio. Poderia ter sido mais? Poderia, mas poderia ter sido menos também. Lembra do Murilo? Murilo também rejeitaram uma grande proposta por ele e tiveram que vender ele mais barato. Então não tenho essa de poderia. Futebol não tem si, aconteceu. É isso aí, eu também sou meio dessa opinião e o Cruzeiro tá precisando, tem que fazer caixa. Mas vamos lá, trocando o assunto, lembrando, você quiser participar com a gente através aí do nosso WhatsApp, anota aí, 36210197, 36210197, ou também participar através das nossas lives, YouTube, Facebook e também Instagram. Participe, entre lá, comente, curta, siga as páginas aí, né, as fanpages aí da Rádio Livre Vespasiano, acompanhe o nosso trabalho aí toda terça e sexta, Brothers Futebol Clube. Mas tá na hora de falar de Atlético aqui no programa de hoje, nesta sexta-feira, agora 8h42. E quem chega para falar de Atlético aqui no Brothers Futebol Clube é ela, a nossa repórter Melissa Reis, que sabe tudo e mais um pouco do Atlético. Chega agora trazendo para você, torcedor atleticano, todas as informações do Galo aqui no Brothers Futebol Clube. Melissa, muito boa noite, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Brothers Futebol Clube. Chega mais e conta pra gente todas as informações do Atlético nesta noite. Boa noite, massa atleticana, salve, salve, torcida do Galo. O Atlético trouxe mais um reforço para a era Sampaoli. É o volante Léo Senna, de 24 anos, que pertencia ao Goiás. O Galo fica com 80% dos direitos federativos do jogador, que já está em Belo Horizonte desde ontem, quinta-feira, para fazer exames e também assinar contrato. Além de Léo Senna, o Galo também trouxe Alan Franco, de 21 anos, que pertencia ao Independente Del Valle do Equador e assina contrato por 4 anos. O Galo também tenta trazer o atacante Marrone, de 21 anos, do Vasco, e o time carioca até recebeu uma proposta do Atlético pelo atacante e pode fechar negócio até semana que vem. Também, gente, existe uma especulação sobre Roger Guedes, que está no Brasil e não pode voltar para o futebol chinês por conta da barreira sanitária. E pode assinar contrato com qualquer clube brasileiro até o final do ano por empréstimo. E o time chinês também pagaria os salários do jogador. Mas são só especulações, já que o futebol ainda não tem data para voltar no Brasil este ano. Eu sou a repórter Melissa Reis, trazendo as principais informações do Atlético aqui no Brothers Futebol Clube. Na terça-feira eu volto com muito mais informações para vocês. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Melissa, trazendo aí pra gente, pra você, torcedor atleticano, todas as informações. Deixa eu já fazer uma correção aqui, né? Que o Orelha aqui tava chamando o jogador de Angulo a todo momento. O André chamou minha atenção aqui. É Alan Franco, né? O Atlético contrata um e eu querendo o outro. É Alan Franco, que é a contratação do Atlético aí. Veio junto com o Léo Senna. Lembrando que o Atlético perdeu 2 jogadores por lesão na última semana, que o volante Jair e também o Blanco. O jogador não tem sorte de jeito nenhum. A terceira lesão dele é em treinamentos. Volta, se machuca. Uma lesão agora não foi no joelho, mas sim no quadril ali, né, no músculo, mais uma lesão um pouco séria, não tão séria como a do joelho. Mas o Atlético, após aí uma notícia do Globo Esporte,
trazendo um possível balanço do Atlético aí, uma diferença discrepante, né? O Atlético arrecadando um pouco mais de 200 milhões ano e uma conta a ser fechada de 700 milhões, quase 800. O Atlético ali pouco atrás do Cruzeiro, uma diferença de 80 milhões de reais, a diferença bruta de dívidas dos clubes. É preocupante, mas o Atlético segue contratando, demitiu alguns jogadores e eu não estou entendendo se o Atlético realmente está ou não sem dinheiro. E aí fica a questão, né? Tá ou não sem dinheiro? Porque veio esses 2 jogadores, mandou 50 funcionários embora, folha de jogadores, pagamento tá atrasada e as contratações vêm chegando no Atlético. Cara, é uma situação meio que eu vejo da seguinte forma: você tira de um lado pra dar o outro, sabe? E a mão e as coisas nunca se equilibram. O Atlético teve, né, nos últimos anos, de certa forma, mesmo gestões com austeridade, gestões onde houveram, né, vitórias no ano da Libertadores, o ano que o Atlético ganhou a Copa do Brasil. Todos esses anos o Atlético finalizou o ano com prejuízo financeiro. Mesmo com as premiações recebidas pelos títulos. Então, cara, é uma situação complicada porque a dívida vai aumentando a cada ponto. Só que tem, né, vamos dizer assim, né, uma vantagem, ou porque não são dívidas com a FIFA, igual o Cruzeiro tem sofrendo aí com essas sanções e obrigatoriedade, né, de pagamento. Mas são situações muito delicadas. Mas é o que eu já comentei aqui sobre o Sérgio Sete Câmara. Bateu na tecla da austeridade durante muito tempo, mas ao chegar próximo ao fim do seu mandato, trocou a austeridade pelo, né, o populismo aí, ser um presidente popular, com a torcida tentar montar um bom time. Trouxe um treinador, né, a nível europeu de primeiro escalão. Um dos melhores da América, né? Sim, um dos melhores da América, mas que trabalha com valores altíssimos, exige contratações, exige alguns nomes. O Atlético ainda vai em busca de um atacante, em busca de um zagueiro. Contratou, né, o Léo Senna, pelo menos, é um bom jogador, tem características semelhantes, né? Lógico, devido às proporções, mas pode até chegar no nível de Arthur, Bruno Guimarães, pelo estilo de jogo dele, né? Até o Gustavo Blanco também é um jogador que joga assim, cabeça erguida, sai bem distribuindo o jogo, tem um bom passe longo, consegue, né, quebrar, virar o jogo muito bem, né? Quebrar as marcações adversárias com um bom passe. Foi assim também, né, o Lucas Silva quando surgiu, o próprio Matheus do Grêmio, são jogadores. Então o Léo Senna, ele tem a característica parecida com esses jogadores, então acho que é um jogador que vai agregar muito ao Atlético e pode até ser vendido aí para a Europa num bom custo. Então talvez seja um investimento interessante, mas é um investimento arriscado, né? O Atlético tem no Gustavo Blanco, que se mantém o nível de atuação sem as lesões desde que ele chegou ao Atlético, e teria sido vendido para a Europa há muito tempo e num valor considerável. Eu acredito que na primeira temporada. Mas o futebol é isso, né? Acontece, você não pode tratar algo como certo, porque são diversas situações que oscilam a todo momento. As circunstâncias, as condições de jogo, de treino, né? Você tem contusão, você tem problema extracampo, com família tem problema, né? O cara... São diversos problemas, então você não pode contar com algo que não é certo. Então, se é 90% certo, você precisa ter o 100% de certeza para você conseguir ter uma garantia, porque realmente situações delicadas. O Atlético não pode se dar o luxo, né, de fazer tantas apostas, porque se não der certo,
pode correr um grande risco, mas a gente torce para dar certo. Eu acredito que o Atlético já tinha um time equilibrado, um time interessante. Gosto muito do Jair, do próprio Alan, que veio do Fluminense. Tem bons jogadores, né? Eu gosto do Natan, acho um bom jogador. Tem boas peças, o Natan, o Guga é um bom lateral. Tem o Arana também, o Igor Rabelo. Então o Atlético tem jogadores jovens, né? E acho que com um dinamismo interessante e com as estratégias aí, né, do Sampaoli, tem tudo pra dar certo. Mas precisa dar certo, porque se der errado, cara... É o que aconteceu nas últimas temporadas, né? E tem aquela barca aí que já foi embora, né? Dos últimos jogadores, Ricardo Oliveira, o Martínez, o Hernandes. Isso aí são jogadores que não eram nem... Não eram nem aproveitados no time reserva. O Hernandes e o Martínez... Meu Deus do céu. E o Hernandes queimou minha língua, porque quando o Atlético contratou, eu me recordo de jogos dele na equipe uruguaia. Jogava muito bem. Aqui não sei o que aconteceu. É adaptação, né? Ou então se os jogos que eu vi dele foram os melhores jogos da vida dele. Acho que pode ter sido isso também, né? Foi um jogo contra o Palmeiras, foi em Libertadores. E outro jogo foi contra uma equipe brasileira também. Não sei se foi o Atlético Paranaense ou um Flamengo. Não tô me recordando aqui agora. Mas deixa eu chamar o Diego aqui pra roda. Diego, essas duas chegadas aí, né? De Alan Franco e também do Léo Senna. E o Atlético está sondando também, aí, né, com toda essa questão do coronavírus, parece que os jogadores estrangeiros não podem retornar à China, até o momento não foi autorizado, e a sondagem do Atlético no Roger Guedes, e aí uma questão de sonho, né, o Atlético sondou, acho difícil a contratação, mas que o Atlético sondou sim, é um jogador que tem mercado europeu, é o Talisca. O Atlético também tá sonhando com o Talisca até o fim do ano, mas são bons nomes aí pro Jorge Sampaoli, já que o Atlético só tem o Campeonato Brasileiro o Atlético já conseguiu o Otamendi, assim, né? Então acho que não é uma utopia, não. Acho que é um sonho considerável. Mas eu acho que assim, ou é o Guedes ou o Talisca. Os dois eu acho complicado. Aí sim, concordo. Aí pesa demais. O que você acha, Diego? Bom, Thiago, eu acho, cara, que realmente o Talisca é um sonho, de fato, porque ele é um cara que tem mercado europeu, como você havia falado. Ele tem jogado em alto nível e foi convocado recentemente para a seleção. Mas eu ainda acho difícil o retorno do Guedes, de qualquer forma, porque existe uma cláusula no contrato que se o Guedes voltasse por empréstimo a um clube brasileiro, tem uma multa a ser paga ao Palmeiras, que é um valor considerável, principalmente por se tratar de um empréstimo. Então, eu acho difícil o retorno do Guedes de qualquer forma, mas eu acho que seria um bom nome. Entendo que essas contratações do Léo Senna, do Franco e da montagem do elenco do Atlético são jogadores rápidos, jogadores dinâmicos, e eles vêm para poder compor um estilo de jogo que é pedido pelo Sampaoli, de sempre jogar para frente, de ter um jogo rápido, um jogo dinâmico. Só me preocupa um pouco tantas contratações para encaixar nesse estilo de jogo, porque isso foi realizado recentemente, em anos anteriores e até nesse mesmo ano com o Dudamel. Chegou lá na Venezuela e contratou vários jogadores, Savarino, o Borreiro e alguns outros nomes também pedidos pelo Dudamel. E, no entanto, ele não ficou nem poucos meses e foi demitido. E daí a gente tem uma série de peças que não sabe se vão encaixar no próximo técnico. Então, de certa forma, eu entendo que são bons nomes. Quem, de fato, já está chegando aí, o Léo Senna, já vi bons jogos dele, ele é um cara que era muito bom lá no Goiás, e entendo que para o time do Atlético vem principalmente para suprir as baixas, que tem o mesmo estilo de jogo, que é do Jair e do Gustavo Blanco. Então eu acho que por nome as contratações são boas. Agora o meu problema, o que eu entendo que eu acho que pode ser ruim, é a parte financeira da coisa. Como você falou, o Sete Câmara vem pregando austeridade em alguns anos, apesar de não fazer isso de fato, né, que contratou uma série de jogadores que foram pouco utilizados e não corresponderam. Então,
o meu medo é principalmente a parte financeira, não só do Atlético, mas essas contratações de todos os clubes precisam sim repor as perdas das quebras de contrato que estão acontecendo nesse meio, nessa parada aí, mas tem que tomar cuidado principalmente com a quantia, com os valores desembolsados, porque a arrecadação está bem mais baixa do que o normal dos anos anteriores, né? E eu acho que dessas contratações do Atlético, o Léo Senna aí é a maior realidade, né? Dessas apostas que o Atlético fez, porque a gente tem que lembrar, o Igor Rabelo ano passado era um jogador que, querendo ou não, o Sérgio Sete Câmara errou muito durante a sua passagem até o momento aqui no Atlético. Mas desde o início da sua passagem, a gente tem que dar a mão à palmatória que ele é um presidente que aposta em jovens talentos. Este ano ele acho que colocou a cabeça nos trilhos quando pensou em trazer o Alexandre Matos e o Jorge Sampaoli, que são pessoas mais tarimbadas que podem garimpar melhor esses jovens talentos. Agora veio o Léo Senna, esse Alan Franco eu não conheço, nunca vi jogos dele, não sei quais são as principais características do jogador. O que a gente busca na internet são boas características, né? Os comentários que a gente vê na internet são bons a respeito do atleta, mas eu acho que o Atlético precisa tomar muito cuidado com essa questão, porque a arrecadação esse ano é praticamente zero, porque foi eliminado logo no início da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Campeonato Mineiro, se ganhar alguma coisa, é algo em torno aí de 8 milhões se for campeão. A gente não sabe se o Campeonato Mineiro volta. A Federação Mineira disse que quer terminar em campo o campeonato, mas não descarta a possibilidade de entregar o título ao América, porque é o primeiro colocado. No Campeonato Brasileiro, cotas de televisão o Atlético já não tem mais, porque já pegou esse dinheiro. O que pode ganhar agora é a premiação, aí a chegada do ranking ali, né, dos 20 colocados da Série A. Então isso preocupa muito. Mas se tudo der certo, o Atlético tem peças importantes que ele pode sim vender ao final do ano, e tem aquela questão também que o Sete Câmara está tentando vender a outra parte do shopping para pagar essas dívidas imediatas do Atlético. Aí ele liquidaria no mínimo 300 milhões de reais e conseguiria diluir as outras dívidas que tem a longo prazo. Mas se esses jogadores, é o que o André falou e também você falou, Diego, se derem certo no Atlético, aí o Atlético tem a possibilidade de umas 5 vendas ao final do ano. Ainda tem o Guga, né, Diego? Que é um bom jogador e sempre está na seleção brasileira. Pois é, e nós não comentamos também, mas uma arrecadação importantíssima, principalmente para o clube do Atlético, que é a arrecadação com bilheteria. É possível, nós não devemos ter jogos até o final do ano com torcida, então de fato é uma arrecadação que é uma grana que não virá aos cofres do Atlético esse ano. Então isso também pesa bastante nas contas do clube. Pois é justamente isso. Eu entendo que o Sete Câmara, sim, ele é corajoso, ele apostou muito em dirigentes, inclusive, não só em jogadores. Ele apostou no Alexandre Galo, que havia feito um trabalho com a seleção olímpica, né, com a seleção brasileira. O próprio Micali, que teve um bom trabalho com a seleção olímpica. Então, assim, foram apostas que não deram certo, mas, de fato, ele é corajoso. Eu entendo que as contratações que ele está fazendo esse ano são contratações mais assertivas, de pessoal mais carimbado, de fato, e o próprio Alexandre Matos, o Sampaoli, mas tudo isso tem um custo. Quando você faz uma aposta, você paga um preço menor, mas você não sabe bem o resultado. Então, quando você coloca nomes de peso, você já paga por isso independente do resultado. Então, eu entendo que o Atlético está se desfazendo de patrimônios para poder diluir essas dívidas e que isso não é interessante. Tomara que, no fim das contas, o Galo consiga equilibrar os cofres e tudo isso nos próximos anos, porque eu entendo que esse ano não só o Atlético, mas todos os clubes no Brasil devem ter dívidas, devem ter prejuízo no balanço financeiro de 2020, mas que isso possa ter resultado para os próximos anos, para o Atlético conseguir melhorar e diminuir essa dívida aí.
E quando a gente fala aqui, né, os pontos que a gente coloca na mesa aqui, o torcedor atleticano tem que entender que aqui não tem ninguém jogando contra o Atlético. Muito pelo contrário. A gente quer que tudo dê certo, mas é o que o André falou. Não tem 100% de certeza se os jogadores vão dar certo, se a gestão do Sete Câmara vai dar certo. E uma informação que saiu hoje no site Super Esportes, aí eu quero a opinião dos três. Eu acho que é uma coisa que vai inovar no futebol brasileiro se realmente sair. A diretoria do Atlético diz que em setembro vai lançar um portal da transparência. Local onde que qualquer torcedor e conselheiro pode ter acesso às finanças do clube. Eu acho que isso aí, se realmente sair, todas as equipes podem copiar isso, né, André? Com certeza. Acho que o Rodrigo Capello aí vem fazendo esse trabalho e vem mostrando números e acho que vem atraindo a atenção de muita gente, porque realmente é um assunto bem interessante, bem pertinente e que reflete sim dentro de campo. Mas tem uma questão nessas todas. Eu não acredito muito em transparência total. Tem algumas questões jurídicas que a gente não sabe se vai liberar, né? Se vai ter salário de jogadores, quanto gasta, né, com tal jogador. Então acho que é meio complicado de se acontecer isso. Eu acho que eles devem soltar a folha salarial mensal. Até por uma segurança dos atletas. Pode ser. Tá? Aí talvez pode ser uma questão interessante a ser revelada. Vamos aguardar, né? Vamos ver como é que isso vai ocorrer. O Diego falou uma questão ali que me chamou a atenção e aí já me foi desencadeando alguns pensamentos aqui na minha cabeça. Que é o seguinte, ele falou que não acha interessante, né, desfazer de um patrimônio por conta dessas dívidas, e aí me veio aqui a ideia. Cruzeiro e Atlético totalmente muito endividados, são os grandes clubes do futebol mineiro, e o futebol mineiro tem um grande estádio que é o Mineirão. Pensa aqui comigo, quanto de lucro a Minas Arena tem com o Mineirão? O tanto de evento que tem no Mineirão não é brincadeira, cara. Tem final de semana no Mineirão que tem mais de 8 eventos, cara. Nenhum final de semana. É muita coisa. Pode chegar a possibilidade de o Cruzeiro e Atlético dividissem essa razão, né, dos eventos, 50% para cada, né, colocariam lá uma empresa especializada em evento e fizesse, ambas as equipes teriam, né, um lucro interessante, uma fonte extra de renda. E aí vem a questão do Atlético. O Atlético, por conta da Arena MRV, já foi metade do shopping, né, por conta nessa troca com a MRV, passou parte do shopping para eles em troca do estádio. Com isso já perdeu aí mais, vamos dizer, 200, 300 milhões. Imagina esse dinheiro, né, voltado para quitar a dívida, alguma coisa assim. Então acho que às vezes a rivalidade é tão grande que impede os clubes de fazerem negócio. Porque querendo ou não, é do estado, né, o Mineirão, mas tem uma administradora privada. Mas é preciso ter futebol no Mineirão. Porque se não tiver futebol, não tem por que ter um estádio daquele tamanho aí. Era mais fácil criar um espaço de eventos, né? Mas o Mineirão é um estádio de futebol. Então, os clubes teriam esse poder de barganha. Mas isso aí é uma outra um assunto que eu já falei tantas vezes, a gente já comentou isso tantas vezes e não dá certo. Mas vamos lá, temos 5 minutos para encerrar o programa hoje aqui. Quero ouvir a opinião do Brad. Ô Brad, essa questão do portal da transparência, o que você acha? Bom, Thiago, é uma situação até um pouco utópica, na minha opinião. O Cruzeiro tentou fazer algo parecido com isso no começo do ano. Vamos lançar o portal da transparência, o torcedor vai ter ciência de tudo,
para poder deixar ali na mão do torcedor e não ficar dependendo da boa vontade de algum presidente ou vice-diretor, igual foi o caso com o Idair Machado e com o Wagner Pires de Sá. Esse portal acabou dando uma morrida, morreu assim, não, morrendo, né? Ficando ali bem mais devagar, quase não postando nada. Então, assim, eu vejo mais como uma utopia, sendo bem sincero com vocês, porque passa também pela parte dos gastos do clube, até onde o clube vai, essa questão igual, se vocês me permitem aqui dar uma opinião em relação à questão do Atlético também, mesmo sendo setorista do Cruzeiro, essa questão do presidente ficar aí durante 2-3 anos no momento de austeridade fiscal e no último ano dar o famoso all-in, né, apostar tudo aí, e vai depender muito do retorno do time em campo sob o comando do Sampaoli. Então, fechando a minha opinião sobre essa questão do portal de transparência, eu acho que é uma ideia bacana, mas acho muito difícil ser colocado em prática. Muito difícil mesmo. Vamos lá, Diego, sua opinião rapidamente, por gentileza. Bom, Thiago, cara, eu acho que de fato é difícil para um clube expor todas as contas, principalmente vindo do Atlético, que é um clube que não vem mostrando os balanços e balancetes dos últimos anos, da forma e no prazo que deveria, assim como mostram Flamengo e Grêmio, principalmente, que são os clubes mais transparentes do Brasil hoje em questões econômicas. Mas se o Atlético está disposto a mostrar tudo isso, eu acho sim que é interessante, principalmente para a torcida acompanhar, para poder ver e fazer uma análise de como que está o clube. Se ocorrer de fato como está sendo na teoria, muito legal. Espero que que dê certo e que os outros clubes possam abraçar a ideia e sim lançar tudo isso, toda essa transparência, todas essas contas que já lançam em outros canais, num portal, seria bem bacana para todo mundo. É isso aí, já aproveita, estamos chegando ao fim de mais um Brothers Futebol Clube, já manda o seu alô final aí pra galera. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês, um tema que eu gosto muito, e principalmente na companhia de profissionais como vocês, aí Brad, Thiago, André, o Meola que está acompanhando, e todo mundo de casa. Mais uma vez um abraço, muito bom estar aqui mais uma noite. Espero que esse programa possa comentar em breve dos jogos que vão ocorrer, que tudo volte ao normal, que a gente consiga ter um futebol que tanto nos alegra aí. Sextou, Diego, queria cerveja? Sextou, queria cerveja? Está em casa, sextou sem cerveja? Mas você pode beber em casa, uai. Mas sexta-feira agora tá diferente, né, cara? Sou um cara responsável, trabalhador, então temos que trabalhar mais um pouco. Mas vamos lá, fim de mais um Brothers Futebol Clube. Sua mensagem final, André. Agradecer, né, o Brad, ao Diego, que estiveram aqui com a gente, o Thiago, a todos os ouvintes do Brothers. Como eu imaginei que seria, passou muito rápido. O programa de hoje tá voando. Foi um prazer, né? E que semana que vem a gente tá de volta e com mais novidade, e que seja assim por muito tempo. Semana que vem tem quadro novo aqui no Brothers Futebol Clube. No mais, agradeço mais uma vez aos meus comentaristas Diego França, Brad Caetano e André Mota, que estiveram ao meu lado nesta noite. A apresentação foi minha, Thiago Silva. Lembrando, terça-feira às 8 da noite temos um encontro marcado aqui nos 87,9 FM. Os trabalhos técnicos e a direção geral é dele, de Igor Meola. A todos um ótimo final de semana, muito juízo. Quem puder, fique em casa, use máscara e álcool em gel. E o mais importante de tudo, galera, fiquem com Deus e tchau, tchau.